Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e nós estamos no canal A Tribo de Dan. E nós estamos nos 10 dias de clamor, pedindo a Deus pelo Espírito Santo, uma tentativa de relembrar e reviver aquilo que os discípulos viveram na época em que Jesus foi levado ao céu e ficaram ali 10 dias pedindo pela descida do Espírito Santo, unânimes em oração. Se você gosta de conteúdo bíblico, que você comente, compartilhe e se inscreva neste canal para receber mais conteúdos bíblicos como este que você vai ter agora. Nós estamos no 6º dia de oração e estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo. É a segunda parte desta temática. Em Gálatas, capítulo 6, verso 7 até o verso 9, está escrito assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, a promessa da colheita, do fruto do Espírito, é certa, se nós esperarmos o tempo certo e tivermos ali a ação que aquele que espera ter o fruto do Espírito, né, na confiança do Espírito Santo, ele mantiver. Você já se perguntou por que em Gálatas, capítulo 5, a expressão fruto do Espírito, que é no verso 22, está no singular, enquanto as obras da carne, que está no verso 19, é usada no plural? A primeira se encontra no singular para indicar que todas as qualidades listadas são aspectos de um único fruto, cujas virtudes devem se manifestar integralmente no caráter moldado pelo Espírito. Por outro lado, as obras da carne aparecem no plural para enfatizar a diversidade e a natureza fragmentada do comportamento pecaminoso. Cada uma dessas obras representa uma manifestação isolada do afastamento de Deus. Então, quando o fruto do Espírito te traz virtudes em unidade, o fruto do Espírito te traz virtude em unidade, as obras da carne, uma a uma, vão te afastando de Deus. E na Bíblia, nós temos aqui algumas expressões de uma vida que que tem mostrado o fruto do Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 31 a 32, diz assim: assim vive a pessoa guiada pelo Espírito Santo, né? E aqui é 1 Coríntios a partir de agora. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não se torne motivo nem de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Ou seja, a pessoa guiada pelo Espírito, ela, tudo que ela faz, inclusive as atividades mais comuns, como comer e beber, ela não faz para ela mesma, mas faz para a glória de Deus. E faz com um segundo motivo: levar as pessoas mais perto de Jesus. A gente pensa que só nos grandes momentos de emoção a gente pode ali levar, apresentar a palavra de Deus para alguém. Não, o que seria a janela de oportunidade. Não, quando a gente faz a nossa atividade mais comum do dia a dia. Se fazemos para a glória de Deus, estaremos apresentando esse Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. E nós fazemos as coisas que fazemos, não pelo nosso gosto pessoal, mas para que as pessoas que estão ao redor, quer sejam judeus ou gentios, ou qualquer outro membro da Igreja de Deus, se aproxime de Jesus. Então, o que a gente faz não é para nos satisfazermos, mas para levar a pessoa até mais perto de Cristo. Eu posso até gostar de alguma coisa que não é problema, não é pecado, mas se o meu irmão acha que aquilo é um problema, eu não faço para que o meu irmão esteja mais perto de Cristo. Eu posso
até não gostar de algo, mas eu sei que aquele algo não é pecaminoso. Portanto, eu deixo que o meu irmão pratique, porque é porque para que ele se esteja mais perto de Cristo. Se não é pecado, aquilo não vai afastá-lo de Cristo. Se não é pecado não praticar, eu deixo de praticar se por um acaso a minha prática levar alguém a se afastar de Cristo. Ou seja, a pessoa guiada pelo Espírito, ela pensa mais no outro do que ela mesma. Em Salmo 4, verso 7 e verso 8, diz assim: mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, que não têm o Espírito, quando eles têm fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, ó Senhor, me fazes repousar seguro. Quem é guiado pelo Espírito não é a circunstância de ausência de conflito que traz a paz, mas a segurança no Espírito Santo. Não que necessariamente vai ser vitorioso naquela batalha, mas de que a guerra contra o mal está vencida. Eu posso até perder batalhas, mas eu vou em paz, mesmo na derrota das batalhas, porque eu sei que a guerra contra o mal já foi vencida por Cristo Jesus. Provérbios, capítulo 31, verso 26 e 27, a pessoa guiada pelo Espírito, ela fala com sabedoria, e a instrução, ela tem bondade na língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. E em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas poder e de amor e de moderação. Presta atenção, ao contrário da covardia, não é necessariamente um espírito de embate, de conflito, mas o contrário da covardia é demonstrar poder, a verdade, com amor e com moderação. O que seria moderação? É apresentar a verdade com sabedoria e com amor. Se eu apresento a verdade sem sabedoria, eu estou fazendo desserviço para a verdade. Se eu apresento a verdade sem amor, eu estou fazendo um desserviço para a verdade. Na verdade, eu vou afastar as pessoas de Deus ao invés de aproximá-las. E aqui eu quero colocar um único texto que mostra o contraste das pessoas guiadas pelo Espírito e as pessoas que têm a obra ou que vivem na obra da carne. Isso está em Romanos, capítulo 3, verso 13 até 18. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. A boca a eles a tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição, miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, a, a fala dessas pessoas é uma fala de pessoas guiadas, uma fala cheia de crítica, é, de escárnio, de pessoas que falam mal, maldizentes em relação aos outros, e veja que o texto se dedicou mais a falar sobre a boca de quem é guiado pela carne do que sobre as mãos de quem é guiado pela carne. Sobre as mãos fala assim, eles se apressam em derramar sangue, mas o próprio Cristo diz que quem odeia no seu coração já matou no seu coração. Ou seja, a pessoa que odeia e fala com o seu ódio, e destila o seu ódio através da sua fala, também já matou, mesmo sem derramar o sangue. Então, aqui, apesar do texto ter esta fala que talvez seja voltada às mãos, mas ela não se limita às suas mãos. Você não precisa derramar sangue para que no seu coração você já tenha matado alguém. Se você odeia no seu coração, você já matou essa pessoa. No seu coração, para você, ela já foi morta. E isso é uma ampliação do mandamento não matarás. Então, a pessoa que é guiada pela carne, ela demonstra essas ações pela carne muito por sua crítica, por sua fala, pelo seu ódio destilado através da sua língua.
o veneno, né, na boca, o ódio na garganta, a boca dele é sepulcro, né, só sai coisa ruim, só fala mal, né. E é claro que a gente tem que ter cuidado com os lobos em pele de cordeiro, aquela pessoa que na sua frente te abraça, te elogia, te beija, mas por trás só fala mal de você. Nunca se deixe enganar pelos elogios, nunca se deixe enganar pelos elogios, mas tenha a sabedoria que vem do céu, concedida pelo Espírito Santo, que te faz prudente como a serpente e simples como a pomba, simples como a pomba. Elogios não podem te enganar, porque você sabe quem você é. Você sabe que você não merece elogios. Eu sei quem eu sou. Quando as pessoas chegam me elogiando, eu sei quem eu sou, eu sei que eu não mereço aqueles elogios. Mas você tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. E nós queremos finalizar aqui fazendo um apelo ao seu coração, pedindo para que você considere esses pontos aqui que serão falados agora. Há uma diferença fundamental na maneira de viver de quem é guiado pelo Espírito Santo e em contraste com aqueles que cedem aos impulsos das naturezas pecaminosas e vivem de acordo com a sua própria obra ou a obra da carne. O Espírito oferece um amor que se expande, uma alegria que não depende da circunstância, uma paz interior que silencia a inquietação, a paciência que persevera, uma bondade que desperta sorriso e uma felicidade que constrói pontes. Essas características são facetas de um mesmo fruto, revelando unidade e coerência que transformam o caráter. Por outro lado, a existência orientada pela satisfação própria tende a produzir uma variedade de comportamentos desconexos e muitas vezes autodestrutivos. Abra diariamente o coração à orientação divina. Cultive as virtudes que refletem um propósito mais elevado. É neste compromisso contínuo que não experimentará, que você experimentará profunda renovação interior e se tornará canal de bondade, luz para um mundo que anseia por esperança e harmonia. Nunca se canse de fazer o bem, pois o tempo certo, você colherá o fruto de uma vida verdadeiramente conectada com o Espírito Santo. E nós temos o nosso desafio missionário. Você está orando durante 5 dias, esses 10 dias, por 5 pessoas. E hoje você deve colocar em prática com cada um dos seus 5 amigos uma virtude do fruto do Espírito, como bondade, mansidão, alegria, paciência, e permita que o amor de Deus se revele por meio de você. Então, talvez você possa linkar o mesmo fruto para todos, né? Bondade, mansidão, alegria para todos, ou então você, para cada um, na medida da necessidade e da sabedoria que o Espírito Santo te der, você vai apresentar esse fruto do Espírito para essa pessoa. Ok? E hoje nós vamos orar também para que o Espírito Santo transforme as atitudes que nos afastam de Deus, e também vamos orar para que os nossos relacionamentos reflitam o amor de Cristo. Convido você a fazer uma oração agora. Grande Deus e Pai, nós agradecemos mais esse dia em que podemos clamar pelo Espírito Santo. Pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós e sobre a tua igreja. De hoje, Senhor, que nós possamos, de alguma forma, de acordo com a sabedoria que vem do Espírito Santo, mostrar para os nossos amigos o fruto, os nossos 5 amigos, o fruto do Espírito que o Senhor faz brotar em nós. Queremos também, Senhor, te pedir que se há em nós alguma atitude, alguma obra que seja da carne, que o Senhor remova de nós e coloque em nós um coração que bata segundo o coração de Deus. Também queremos, Senhor, pedir a unidade da tua igreja, que só pode vir através do Espírito Santo. Que a tua igreja mostre o fruto do Espírito Santo de maneira poderosa para a comunidade que ela está inserida.
Fique conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.